Olá, Psi, seja muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal. O meu objetivo é compartilhar com vocês informações, mapas mentais de uma maneira descomplicada. Quando eu comecei a estudar DBT, eu confesso que eu fiquei bem perdida naqueles manuais, me senti muito sozinha, mas aos pouquinhos eu fui integrando algumas informações. Foram horas e horas de estudo e eu vim aqui deixar esse conteúdo o mais simples e acessível para você. Então, eu vou compartilhar agora o mapa mental com os principais conceitos em terapia comportamental dialética. Esse mapa mental ele vai ser útil para você ter o acesso rápido às principais informações. Ele vai ser útil para você psicoeducar o seu paciente e ele vai ser útil também para você enviar para os psiquiatras. Muitos psiquiatras não sabem exatamente o que a gente faz, como a gente conduz o tratamento em DBT. Então, compartilhando com ele, você primeiro, né, vai mostrar confiança que você sabe do que você está fazendo e você também vai estar informando ali para ele estar por dentro também do tratamento do paciente que vocês têm em comum. Eu vou compartilhar aqui a tela agora e a gente vai falar então sobre esses principais conceitos. Aqui está o nosso mapa mental. Eu vou diminuir aqui a tela para a gente ver um panorama geral. Então, vamos falar sobre os principais conceitos gerais da terapia comportamental dialética. E a gente vai passar, né, pela teoria biosocial, vulnerabilidade biológica e ambiente social invalidante. A gente vai entender também o que que são os alvos, o que que são as metas. A gente vai também entender como que a DBT organiza o tratamento. A TCC, a gente tem protocolos, né? Protocolo para tratar a ansiedade social, a ansiedade generalizada. A gente tem um passo a passo a ser seguido. Já na DBT, não funciona dessa maneira. A gente trabalha por estágios, né? Tem uma analogia que é da seguinte forma. Pensa num pronto-socorro. No pronto-socorro não tem ali nível de urgência, sei lá, paciente que é mais grave, né? Gravíssimo, que não é tão grave assim. Geralmente tem até algumas cores ali para indicar a gravidade do paciente quando ele passa para triagem, né? Na DBT, o atendimento ele funciona mais ou menos dessa forma. Quando o paciente chega, a gente vai imaginar que ele está chegando ali no pronto-socorro e a gente vai avaliar para entender qual é o nível de gravidade daqueles comportamentos que ele está apresentando. Então, a DBT, ela trabalha de uma maneira flexível, né? Então, a gente vai na velocidade do paciente. Se ele está indo rápido, a gente vai indo rápido. Se ele está mais devagar, a gente vai indo mais devagar, né? Então, não existe, né? É essa a diferença. Não existe um protocolo de tratamento. E aqui a gente vai entender a estrutura e as formas gerais que a DBT, ela está disponível. O que Vamos responder também a essa pergunta, né? O que os terapeutas usam para formular os casos e tomar decisões clínicas, né? Então tá, ele chega ali, né? Tô imaginando aqui, a Aline, ele chega aqui na minha sala e eu me imagino lá no pronto-socorro, vou avaliar o nível de gravidade aqui. Mas o que que eu uso para tomar essa decisão, né? Como que eu vou elencar essa gravidade? A gente vai falar um pouco sobre isso também. É, Aqui quais as estratégias que a gente utiliza, né, para tratar a desregulação emocional generalizada. E assim seguimos aqui desvendando alguns conceitos. Vamos para o principal deles. O que que é teoria biosocial? A teoria biosocial, ela é uma explicação, é, é um entendimento, né, da nossa parte de como aquele paciente ele chegou ali naquele lugar. Por que que desenvolveu esse diagnóstico, né? Quais que são as causas, as origens e a manutenção desse transtorno? E Marshalliner explica para a gente, né, que a vulnerabilidade biológica mais o ambiente social invalidante generalizado ele vai explicar ali os fatores de manutenção e a origem do transtorno de personalidade borderline. Então, teoria biosocial é essa explicação, né? Aqui até diz, ó, assumimos que a vulnerabilidade biológica e a invalidação social são fatores que contribuem para a desregulação emocional. E aí, o que que é então a vulnerabilidade biológica? A vulnerabilidade biológica são esses três elementos. O paciente, né, como o próprio nome já diz, biológico, ele pode ter nascido com uma alta sensibilidade,
ou seja, são pessoas propensas a ter uma desregulação emocional, ou seja, ela reage de imediato em baixos limiares. Às vezes aquela situação nem pedia tanto aquela expressão, né, aquela forma de reagir, mas esse paciente ele vai ter essa alta sensibilidade, ele vai estar mais atento a algumas pistas, né, sociais. Alta reatividade. Então, além dele ter essa sensibilidade, ele vai ter uma alta reatividade. Ele vai experimentar e expressar intensamente a emoção dele, né? E essa alta excitação vai desregular os processos cognitivos. É o que a gente fala, o paciente, quando ele está ali experimentando uma emoção muito intensa, em uma crise, ele vai ter uma quebra de habilidade, né? E aí ele não vai conseguir nem utilizar as habilidades. Então, além dele ser mais sensível, ele vai ter essa alta reatividade. E além desses dois elementos, ele também, biologicamente, ele vai demorar mais a se acalmar. Ele vai ter um retorno lento à linha de base. Isso significa que ele vai experimentar aquela intensidade emocional por muito mais tempo do que uma pessoa que não apresenta uma vulnerabilidade biológica. Todo paciente que apresenta vulnerabilidade biológica vai ter transtorno de personalidade borderline? Não, não é assim. Então, ele vai precisar ter a vulnerabilidade biológica e viver em um ambiente social generalizado, né? Ele precisa sofrer um, ele precisa estar dentro de um contexto generalizado ali de invalidação. E aí, qual que é o impacto dessa vulnerabilidade biológica na vida da pessoa, né? Ela tem dificuldade em regular a maioria das áreas da vida. Então, o paciente de desregulação emocional generalizado, ele tem quase todas as emoções desreguladas. Ele experimenta aquelas emoções de uma maneira muito intensa, né? E ele reage a ela. Então, assim, se a gente pensa uma pessoa com ansiedade, um quadro de ansiedade social, ela vai ter ali uma desregulação no medo, né? Em algumas emoções. No transtorno de personalidade borderline, a gente fala de um quadro mais generalizado. Então, todas as emoções, inclusive as positivas, elas serão mais experimentadas de uma maneira mais intensa. Então, aqui a gente explicou um pouquinho o que que é vulnerabilidade biológica, né? Alta sensibilidade, alta reatividade e retorno lento à linha de base. E o que que é um ambiente social invalidante? Todos nós, em algum nível, nós somos invalidantes, né? Mas essa pessoa, ela teve exposta muito tempo a esse ambiente. Então, vamos ler aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse quadro. Não, acho que eu não vou conseguir. Mas vamos lá. A invalidação generalizada acontece quando os cuidadores tratam nossas respostas primárias válidas, ou seja, as nossas emoções primárias, como incorretas, imprecisas, inapropriadas ou não são levadas a sério. As respostas primárias são constantemente repreendidas ou ridicularizadas. As necessidades normais de sermos tranquilizados são regularmente negligenciadas ou depreciadas. Os motivos honestos, né, das emoções válidas são repetidamente questionados e mal interpretados. Assim, a pessoa aprende a evitar, interromper e controlar as próprias inclinações naturais de experimentar aquelas emoções. É aí que a gente fala que o paciente ele começa a ter uma evitação, né? Uma evitação emocional, uma evitação das experiências. Então, quando ele sente de uma maneira muito intensa, e isso trouxe alguns prejuízos ao longo da vida dele, e ele começa então a evitar essa experiência emocional. E aqui dá até um exemplo, né? É como se fosse uma criatura presa em uma câmera com uma grade eletrificada no chão. A pessoa aprende a evitar qualquer passo que resulte em dor e invalidação. Então, ela começa a ter esse aprendizado, né, comportamental de tentar evitar qualquer coisa que pareça ali, né, que resulte em dor ou invalidação. E a gente sabe que viver envolve dor e sofrimento, né? Não dá para evitar e não dá para fugir disso. Teremos que ter habilidades para lidar com a dor e até mesmo com a invalidação, né? Porque como a gente
disse, todos nós em algum nível é invalidante. Então, a pessoa, inclusive a pessoa, ela pode começar a ser seu próprio ambiente invalidante, não necessariamente já é mais um ambiente, né? Então, o ambiente ele começa a não se alinhar ali, né? Ou seja, as pessoas da família ou os relacionamentos que essa pessoa foi tendo começam a não se alinhar com as necessidades do paciente, né? Ele começa a ser uma tulipa no jardim de rosas, tem até essa analogia. Mas então, um ambiente social invalidante tem essas características. Depois que a gente falou, né, sobre ambiente social invalidante, falou sobre a vulnerabilidade biológica e a teoria biosocial, vamos agora entender como que a DBT ela organiza o tratamento, tá? Então, a DBT organiza o tratamento das seguintes formas: a gente vai ter a terapia individual, o treino de habilidades, a consultoria por telefone, equipe de consultoria entre terapeutas, intervenções familiares e de casais. Vamos para cada um deles. Qual que é a função da terapia individual no tratamento de DBT? A função é melhorar a motivação do cliente para mudar. Então, é aceitação, validação, mudança, uma postura dialética, né? Então, ali na terapia individual, a gente vai melhorar a motivação do cliente para ele mudar, diminuir comportamentos problemáticos, enfim, comportamentos que afastam ele de uma vida que vale a pena ser vivida. Depois, a gente tem um treino de habilidades. Qual que é a função do treino de habilidades? É aprimorar a competência do cliente. Então, é no treino de habilidades, né, que esses pacientes eles vão ter acesso a todas aquelas fichas, né, para realmente treinar atenção plena, efetividade interpessoal, regulação emocional, tolerância a mal-estar, né? Então, é como se fosse uma aula. Ó, as sessões de terapia individual são repletas de tarefas e crises de alta prioridade, o que dificulta focar o treinamento de habilidade passo a passo. Em consequência, o treinamento é realizado em grupo e como uma aula. Então, a terapia individual ela vai estar repleta ali de crises, né, e prioridades que demandam uma alta atenção nossa. E não vai dar para ficar fazendo muito treino de habilidade. Então, por isso que o recomendado é que o paciente ele faça ali esse treino de habilidade, que tem começo, meio e fim. Se não me engano, acho que dura 24 encontros. Além disso, a gente vai ter a consultoria por telefone, que é o coaching telefônico. Qual que é a função da consultoria por telefone? Garantir a generalização das habilidades, diminuir comportamentos de crise suicida, diminuir o senso de conflito, alienação e distância do terapeuta. Então, essa consultoria por telefone, o coaching, ele é bem importante. Então, você pode combinar ali um dia da semana e um horário específico para vocês treinarem algumas habilidades. Vou fazer um parêntese. No mundo ideal, o paciente ele precisa estar na terapia individual, como a gente viu, e em treino de habilidades. Mas essa realidade pode não ser acessível a todas as pessoas. Se você escolher atender o seu paciente utilizando a DBT e ele não tiver em treinamento, você não está usando a DBT completa, você está usando algumas coisas da DBT. O seu paciente ele não está inserido no tratamento completo. E é muito importante você deixar isso claro para ele. E aí, como terapeuta, a gente vai ter que ser ainda mais flexível e fazer o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem. E não é fácil a gente treinar habilidades e atender essas altas demandas e urgências que vai surgindo ali na sessão individual, né? É um baita rebolado que a gente precisa ter. Então, realmente, isso dificulta muito se o paciente não tiver em treino de habilidade. Mas a consultoria por telefone, ela vai ser esse treino também, né? Uma extensão desse treino. Deixa eu ver o que que tá anotado aqui. Coloquei um comentário. Ah, tá. Essas ligações são curtas e durando em geral de 5 a 10 minutos, tá? Então, assim, não é uma sessão de terapia por telefone. Ela é bem curta, bem objetiva. Treinar uma habilidade, né? Aumentar ali o repertório daquela pessoa e garantir a generalização daquilo que ela tá precisando no momento, né? Ou seja, comportamento que vocês querem diminuir e as habilidades que vocês querem aumentar.
Outro pilar importante, né, do tratamento de DBT é a equipe de consultoria entre terapeutas, né? Então, existe um grupo ali, gratuito, onde vocês se encontram quinzenalmente e vocês, são os consultores, né? A gente se apoia nesse grupo. A função é aprimorar as habilidades e a nossa motivação, porque por vezes é bem desafiador e a gente pode desmotivar aí ao longo do caminho. Eu deixei até aqui também uma anotação que explica um pouquinho mais dessa consultoria, mas de um modo geral, essa consultoria entre pares é justamente para a gente se apoiar, se motivar. Marcelina, ela entendeu que realmente esses casos eles são desafiadores, né? E por vezes a gente pode estar desmotivado, o paciente pode estar desmotivado, né? Enfim. E por último, a gente tem as intervenções familiares e de casais. A função é estruturar um ambiente por meio de manejo de contingências. Então, aqui, a DBT, não sei se vocês perceberam, é uma terapia bem comportamental, né? Ela trabalha com regulação emocional, mas ela tem ali como base a análise do comportamento, né? Então, a gente sempre vai ter em mente os comportamentos que a gente quer diminuir, as habilidades que a gente quer aumentar, ver o que está reforçando o comportamento daquele paciente no ambiente, né? E fazer essas intervenções familiares. Então, todo esse conjunto aqui, né, que a gente falou, essas formas, isso tudo inclui um tratamento completo em terapia comportamental dialética. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Já vi aqui que estamos com 17 minutos e o meu intuito é deixar isso, esses vídeos curtos, para que realmente vocês captem ali a informação e não ser uma aula extensa. Então, eu vou falar aqui sobre o que que os terapeutas usam para formular os casos e tomar as decisões clínicas, e depois eu volto com a parte 2. Vamos lá. Como que a gente organiza, então, o tratamento, né, ali para formular o caso e tomar as decisões clínicas? A gente vai usar as metas do paciente e as metas do terapeuta. Para falar sobre metas do paciente e do terapeuta, vai ser interessante a gente voltar aqui e entender o que que são metas. Metas é um objetivo final desejado de um trabalho, certo? E o que que são alvos? Alvos na terapia comportamental dialética são comportamentos identificados que necessitam de mudança, seja aumentando ou diminuindo. Vamos lá, o comportamento de autolesão, enfim, alguns comportamentos que vocês identificam, eles precisam ser diminuídos. E aí vocês vão ver os comportamentos que precisam ser aumentados. O paciente tem um sintoma de raiva ali que está atrapalhando muito os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos íntimos. Então, a gente vai ajudar essa paciente a ter regulação emocional e vamos também ajudá-la a aumentar as habilidades de efetividade interpessoal. Então, eu vou aumentar duas habilidades, regulação emocional e efetividade interpessoal, né? Então, a gente vai observando os comportamentos ali e vai tendo as nossas metas, tá? As hierarquias de alvos priorizam o que avaliar e tratar com base na gravidade dos problemas dos clientes. Então, aqui, esses alvos, né, eles têm ali as hierarquias. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Geralmente, a gente começa a trabalhar e dar prioridade para comportamentos que colocam a vida do paciente em risco, né? Então, a gente vai ter essa hierarquia sobre o que trabalhar. Mas só trazendo o conceito para vocês. Alvo é aquele comportamento que a gente identifica e vê que precisa de mudança, seja aumentando ou diminuindo. Meta é o objetivo, né? O objetivo final e desejado do trabalho. Então, quando a gente volta aqui, né? A gente vai formular o caso e tomar decisões baseadas nas metas do paciente e do terapeuta. Metas, repetindo, né? Reforçando aqui, comportamentos aumentar e diminuir e também os valores de vida do paciente. A DBT, assim como a ACT, né, trabalha muito com os valores de vida para o paciente, né?
Valor é aquilo que dá o tempero na vida do paciente, é aquilo que ele olha e fala assim, tá valendo a pena ser vivido, né? Então, o valor, ele não é um ponto de chegada, o valor é o que norteia os comportamentos da pessoa, né? Então, se é uma pessoa que ela tá se mutilando, que ela tá fazendo sexo desprotegido, que ela não tem uma rotina, enfim, se os valores de vida dela for ter qualidade de vida, ter relacionamentos próximos e gratificantes, essa forma que ela tá, esses comportamentos que ela tá tendo, não aproxima ela de uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, tanto as metas quanto os valores têm que estar, assim, muito visualizado, tanto para nós, enquanto terapeutas, como para a paciente, porque todas as vezes a gente vai recordar ela sobre os valores de vida dela e mostrar, né, quais os comportamentos que ela tá tendo que tá afastando ela desses valores. Então, isso a gente tem que ter muito, assim, claro. E lembra que a gente falou sobre alvos, né? Quando a gente falou aqui, ó, aqui em cima, a gente falou sobre alvos, né? Que os alvos, eles têm ali uma hierarquia. Geralmente a gente dá prioridade para comportamentos que está colocando a vida do paciente em risco, né? Então, os alvos, eles são dois. A gente vai ter os alvos primários, que é o descontrole comportamental, desespero silencioso, desafios da vida e incompletude. Então, a gente vai ter esses alvos primários. Então, por exemplo, o descontrole comportamental, né? Geralmente são comportamentos que colocam a vida do paciente em risco. Então, esse vai ser o nosso primeiro alvo na terapia, certo? Depois a gente vai ter os alvos secundários, né? Esses alvos secundários é a vulnerabilidade emocional e a autoinvalidação, a passividade ativa e a competência aparente, a crise implacável e o luto inibido. Em um próximo vídeo, eu posso destrinchar melhor para vocês aqui esses alvos secundários, mas eles aparecem ali muito nas sessões, né? O paciente ele vai oscilando, então a hora ele está trazendo ali uma história, ele entra na competência aparente, né? Ele se mostra ali bem firme. Se ele tá contando uma história para você que naturalmente geraria uma emoção, mas ele está se mantendo com uma postura firme, como se ele estivesse contando que estava indo na padaria, sabe? Então, esses alvos secundários, eles costumam aparecer ali nas sessões, né? A gente vai precisar observar quais são os alvos que esse paciente, quais são esses extremos que o paciente está indo. Então, isso seria alvo. Bom, já estamos aqui com 23 minutos. Comentem aqui se vocês estão gostando de entender um pouco mais sobre esses conceitos. E se vocês estiverem gostando, a gente vai para a parte 2. Só terminando aqui, ó, os estágios, né, de DBT, estágio em DBT é também um conceito que baseia, né, uma noção de senso que prioriza ali os problemas de acordo com a ameaça, para a qualidade razoável de vida do paciente, né? Então, por isso que Marcia Linear definiu o tratamento, né, em estágios. Lembra que eu contei para vocês do pronto-socorro? Então, ela definiu como estágio para a gente dar atenção a comportamentos, né, e priorizar esses comportamentos que trazem ameaça para a vida do paciente e coloca a qualidade de vida dele ali em risco. Bom, finalizo por aqui. Deixem nos comentários de vocês se vocês tiverem gostado desse breve início aqui dos principais conceitos em DBT. A gente se vê. Tchau, tchau.